Meus equilibrados, todos nós passamos por algum tipo de situação, problema, desafio. Se eu te perguntar agora qual é o seu problema atual, você deve ter algum, fatalmente. E isso é normal, isso faz parte do processo de humanidade. Porém, há um texto bíblico que é muito confortante, que nos traz uma paz interior a respeito de como lidar com essas adversidades. Eu quero compartilhar esse versículo bíblico com você, para que você tome posse dessa palavra na sua vida, tá bom? Então vem comigo e vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área e vamos para a palavra de Deus. Deixe seu like, nos ajuda muito. Se é a sua primeira vez por aqui, bem-vindo à família Fé Equilibrada. E leia comigo o texto em João, capítulo 11, verso de número 4, que diz assim, olha. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Bem, eu gosto muito quando exponho a palavra de Deus, fazer um contexto histórico, né? Nós estamos aqui no Evangelho de João, o Evangelho na Bíblia que é o não sinótico ou sinóptico, né? Para quem estudou teologia mais antigamente ainda. O que significa isso? A Bíblia possui 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles contam histórias cronológicas, a mesma perspectiva, a mesma ótica, por isso sinóptico, né? Então quando você está vendo os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você pode basicamente botar um do lado do outro que você vai percebendo que a história tem o mesmo caminho. Claro que com as particularidades de cada autor, público-alvo diferencia um pouco, porém João não. João ele traz uma outra alternativa, uma outra perspectiva também de histórias muito edificantes de Jesus e que umas também são correlatas com o Evangelho. Então no capítulo 11 nós encontramos um texto muito profundo a respeito da história da morte de Lázaro. E Jesus já sabia que ele ia morrer e ele não se preocupou com isso nesse sentido, porque ele queria que as pessoas testemunhassem o poder. Ou seja, quando as pessoas chegam a Jesus, olha, Lázaro está doente. Em outras palavras, cancela a sua agenda, para tudo que você está fazendo e vai até ele, porque o Senhor Jeová Rafa, o Deus que sara. Então, cure-o. E Jesus, primeiro eu tenho que terminar outros projetos, outras coisas, eu tenho outros afazeres, outras viagens, mas depois eu passo lá. E o que aconteceu? Lázaro morre. E Jesus só vai chegar 4 dias depois que Lázaro havia morrido. Ou seja, já era. Havia um costume antigo entre os judeus de que o espírito por 1, 2 ou 3 dias ainda estava mais perto do corpo, mas passado 4 dias já não tinha, já havia a desconexão absoluta, desconexão completa entre o corpo, a alma e o espírito, né? Ou para eles do corpo e o espírito. E aí, coincidentemente, aparece esse 4º dia que talvez dê essa sensação de que era mais impossível ainda. Alguns vão dizer para Jesus assim, olha, nem abre ali a tumba, nem abre ali aonde ele está, porque está fedendo, né? Imagina um cadáver com 4 dias, já havia iniciado aquele processo de putrefação, fede. E aí é o momento do milagre. E Jesus vem com essa autoridade e pede, né? E dá aquela palavra, Lázaro, vem. E quando ele vem, é um milagre que espanta todos e a bênção acontece, e o nome do Senhor é glorificado, todos ficam atônitos com aquilo. Eu falo, meu Deus, quem é esse homem que consegue isso? E nesse contexto do capítulo 11, a gente percebe que o grande problema era a enfermidade de Lázaro, que gerou a morte dele. A família sofreu, os amigos, ele perdeu a vida. E Jesus fala, antes de tudo acontecer, no verso 4 foi o que a gente leu, essa doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste ali. Que coisa mais linda, né? Então, quando eu percebo que Deus, ele permite com que nós, seus filhos, seus servos, passemos por dificuldades, eu preciso acalmar meu coração. Existem vários tipos de dificuldades, vários tipos de luta, existem vários tipos de adversidade. Existem aquelas adversidades, meus irmãos, sejamos sinceros, que é a gente que provoca, né? Então, muitas vezes, alguém passa por uma enfermidade muito grande e quando você vai ver a vida dele, a vida dela, foi regrado em muito açúcar, não fazia exercício físico, foi responsável no cuidado do seu corpo. Pode ter um infarto, pode ter uma doença. A culpa é do diabo? De jeito nenhum.
É algo genético? Também não, porque existem enfermidades de cunho genético. Às vezes o pessoal se cuida, é um atleta e tal, mas tem uma disposição genética que o acomete, né? Existem tragédias também que são absolutamente inimagináveis, incontáveis, incalculáveis, não dá para você prever, né? São totalmente imprevisíveis, que também, nesse tempo aqui, as doenças eram totalmente diferentes no seu sentido de cuidados médicos, né? Não tinha prevenções e tal, mal se sabia o básico, não sabia, então é diferente, mas existem problemas, inclusive não só na área da saúde, mas de relacionamentos. Tem vezes que o diabo ele lança uma seta no casamento de alguém, tem vezes que há trabalhos contrários, existe. Mas muitos dos problemas de relacionamento é o próprio casal que comete, que cria, né? E aí vai buscar Deus para resolver? Em nome de Jesus, busque. Mas se tivesse tido prevenção bíblica, não teria chegado a esse problema, né? De ter que falar, Deus, é muito melhor ter a sua vida devocional e pedir a Deus diariamente que guarde a sua casa, do que viver uma vida na babesca, uma vida bagunçada, uma vida sem Deus, depois que a corda está estourando, lembra que tem Jesus, né? Jesus é gracioso para restaurar? Claro que sim, ele ama os seus filhos, né? Mas algumas vezes não. Então, nesse caso, era um problema que não teve como resolver, não tinha prevenção, não tinha medicamento daquela época, não tinha como resguardar daquilo acontecer. E aconteceu. Só que Jesus ele não parou o propósito que ele estava fazendo, deixou as coisas acontecer. As pessoas entraram num certo desespero. Poxa, imagina, ele conhece Jesus, a gente viu Jesus curando tantos enfermos, e na nossa vez aqui de um amigo próximo, Jesus simplesmente não ignorou. Quantas vezes as coisas vão acontecendo fora do nosso controle que a gente pensa, Jesus ignorou. Jesus deixou para lá. Jesus não está me atendendo. Jesus não está me ouvindo. Deus ouve e responde todas as nossas orações. Todas. Não, pastor. Não. Ele não responde todas. Eu garanto biblicamente que ele responde todas as nossas orações. Eu não vou falar para você que ele atende todas as nossas orações, porque responder e atender é diferente. Traz para os dias de hoje. Você que tem criança em casa, tem filho. Meu filho fala, papai, eu quero brincar com a faca. Aí eu respondo ele, não. Eu respondi, eu não atendi. Quando eu digo não, é uma resposta. Mas também eu não atendi. Atender seria, tá, filho, brinca com o que você quiser, né? Muitas vezes Deus responde a nossa oração com um belo e glorioso não. E amém pelo não de Deus. Amém? Amém pelo não de Deus? Amém pelo não de Deus. Eu prefiro o não de Deus do que o sim do diabo, não é isso? Quem não, né? Então, as orações todas são respondidas. Nem todas, conforme queremos, são atendidas. Nesse caso, Lázaro morre. E a morte, para todos, né, é o fim. Acabou. Tipo assim, doença tem jeito, enfermidade tem jeito, situação tem jeito. Morreu, acabou. Game over, fim de jogo. E aqui a gente percebe que não é o game over, não é o fim de jogo. Porque Jesus olha e fala, peraí, morreu, né? Vocês estão achando que acabou? Aí fala, Deus, eu vou orar em voz alta para que eles vejam. Mas eu sei que o Senhor sempre me escuta, mas vamos dar o testemunho aqui para essas pessoas. E ele faz aquela oração e Lázaro vem. Eu quero declarar isso na sua vida em nome de Jesus. Eu estava lendo isso hoje, meditando na minha devocional, né, diária, e eu falei, cara, meus problemas não são para outra coisa que não seja para a glória de Deus. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus, que esse problema que você vive não é algo para te destruir, para amarrar teu ministério, para acabar com a tua família, para detonar tuas finanças, para te fazer uma pessoa depressiva, amargurada, para você não ter testemunho vivo do amor de Deus, jamais. É o contrário, é justamente o contrário. Esses problemas são para que se manifeste a glória de Deus. Pegue todos os seus problemas, liste-os em oração, apresente-os em oração e fala, Jesus, glorifica teu nome. Ah, mas já deu problema. Uai, Lázaro já tinha morrido. Ah, a empresa já fechou. Lázaro já tinha morrido. Ah, não, eu já tô morando em casas diferentes. O casamento acabou. Lázaro já tinha morrido. Não, olha, o médico falou que vai ter que fazer a cirurgia. Não tem mais jeito. Já tem um diagnóstico. Lázaro já tinha morrido. Não importa o nível da situação que você está. Lembre-se, Lázaro já tinha morrido. E ainda assim, Jesus foi e realizou e operou e glorificou o nome dele. Não é para que eu me exalte nem você se exalte. Não é para que eu apareça e você apareça. Não é para que a gente tire onda. Não é para que a gente mostre que é melhor ou mais santo ou mais próximo de Deus. Tudo isso está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Amarrado. Mas o porquê que vai acontecer?
É para aqui o verso 4, ó. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa dificuldade é para a glória de Deus, a fim de que Jesus, o Filho de Deus, seja glorificado. E aí quem acompanhou o problema, quem acompanhou a tragédia, depois acompanha a ressurreição de Lázaro e fala: Jesus é Deus. Jesus é o Messias que deveria vir ao mundo. Jesus é a promessa abraâmica, é a promessa dos patriarcas, e a promessa se cumprindo. Jesus é o Verbo encarnado. Quando olharem para a sua situação, e eu declaro isso no nome de Jesus, o Jesus da palavra, da Bíblia, vão ver isso, vão falar: olha, ele estava mal, mas ao 4º dia Lázaro ressuscitou. A vida dele foi transformada, a vida dele mudou, as coisas aconteceram, o nome do Senhor foi exaltado, Jesus foi glorificado. E é isso que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Chegamos até aqui. Deixa seu like, nos ajuda demais. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço.